Bem, nosso querido Demarque não pôde chegar e nós vamos desenvolver um tema que eu me lembrei agora. Eu ontem tive uma experiência muito boa. Ontem eu fui avô pela segunda vez, né? E quando nosso filho nasce, quando minha filha nasceu há 28 anos atrás, a gente se propõe a dar de nós o que melhor a gente tem. E sonha, sem dúvida nenhuma, que um dia essa filha case, como ela casou, tem um ótimo marido, e veio agora o segundo neto, né? A outra tem 11 anos. E todos nós, quando nos vemos perante essa situação na nossa vida, de colocarmos, como aquele algo que saiu de nós e está no mundo com um objetivo também de como nós construir alguma coisa ou deixar aqui o seu legado. E nós sabemos que, devido ao próprio mundo que nós vivemos, o mundo de prova e expiações, todos nós estamos sujeitos a resgatar algumas coisas que nós não compreendemos nessa vida. E essa família em especial, essa mãe especial, ao qual eu vou contar essa história, conhecida por alguns, essa história verídica ocorreu, né, na cidade de Memphis, nos Estados Unidos. Como uma mãe, que assim eu como um pai, como um avô, se viu ali perante o seu filho que sonhava num futuro para ele. Só que esse garoto de 8 anos, pequeno John, era portador de uma doença muito grave, uma leucemia incurável, ao qual os médicos já haviam desenganado e já haviam dito para essa mãe que infelizmente o seu filho teria no máximo 2 meses de vida. Então nos colocamos naquela posição de uma mãe que sonha, como eu sonho, que um dia meu neto possa vir a construir um mundo novo, e você sabe que não vai ser possível. Imaginemos e passemos pela dor de uma mãe. E essa mãe, no momento em que ela talvez se ligou a Deus, pediu um consolo para a sua alma, ela ficou perguntando: poxa, meu filho não vai poder ter um futuro? O que ele desejaria ser? Porque ela, olhando pela janela, as outras crianças brincavam lá fora e o seu filho ali na cama. E ela então se vira para o filho e diz: meu querido, o que você quer ser quando crescer, mesmo sabendo que não havia futuro? E o John então vira para sua mãe e fala: mamãe, eu gostaria de ser um bombeiro, gostaria de salvar vidas, mamãe. E aquilo penetra no coração daquela mãe, doendo como um ferro. Mas ela então, ao invés de desanimar, ela tem uma ideia: eu vou ligar para o corpo de bombeiro, quem sabe eu não consiga que eles venham aqui dar uma volta no quarteirão e que alguém entre pelo menos para cumprimentá-lo. E ela então liga para o corpo de bombeiro, e aí é atendida pelo comandante, que quando explicado o que ela desejaria, o comandante Bob, responsável, atende, se confraterniza com aquela situação e fala: não, nós não podemos apenas dar uma volta aí, nós podemos fazer mais. A senhora prepare o pequeno John, que daqui a 2 dias nós passaremos aí, mas por favor, qual é o número do sapato dele, qual é o tamanho dele? Por favor, meça o tamanho da cabeça dele, porque nós vamos estar aí com a nossa unidade e o vestiremos como um bombeiro. E 2 dias depois, então, a sirene é tocada, ele já estava preparado, o comandante Bob entra, fala para o Bob: Bob, seja bem-vindo à nossa corporação.
e começa a o vestir com todas as roupas, era o próprio bombeiro. E fala assim: hoje você vai ser o nosso bombeiro. Então você vai participar de todas as atividades. Então ele é colocado no caminhão, vai até o quartel. Quando chega no quartel, se abrem 2 filas de bombeiros e todos começam a cumprimentar. Seja bem-vindo, Bob. Seja bem-vindo, John. Que alegria estar com você aqui. Pequeno John, que mal tinha forças para andar, buscou forças não se sabe de onde, e lá tomou café com todos eles. No período da manhã houve um chamamento para um salvamento de um pequeno animal doméstico em cima de uma árvore. Lá ele acompanhou os bombeiros nessa diligência, o animal foi salvo, ele voltou. Depois, ele almoçou com os bombeiros. Na parte da tarde houve um pequeno incêndio de proporções menores, e aí eles levaram o pequeno John, e o comandante fala assim: olha, John, você fique aqui, né, no caminhão. Caso você veja alguma coisa, você nos avise, como se chamando o John a participar de tudo aquilo. E ele, então, ligado naquela situação, estava lá. E aí não corria nenhum risco, ele ficava lá dentro. Como toda desgraça sempre tem um repórter atrás, né, porque para coisa boa eles não estão. Então sempre aparece um repórter para cobrir a desgraça dos outros. E há uma repórter que fica instigada com aquela situação e pergunta: mas o que essa criança está fazendo aí? Como se quase chamando de responsável. Mas aí o comandante conta a história e a moça acaba então compreendendo e vai lá fazer uma matéria com ele. E fala: John, como é que é ser um bombeiro? Aí o John fala que é o dia mais feliz da vida dele, que é muito bom participar daquela situação. E ela faz aquele entrevista e depois vai para o quartel. Aí eles voltam para o quartel, o John feliz, é momento dele ir embora. Novamente 2 filas de bombeiros cumprimentam ele: John, que alegria trabalhar com você, seja muito bem-vindo. E essa alegria toda fez com que ele, quando ele chegasse em casa, aquilo o motivou de tal forma que o John, em vez de viver apenas 2 meses, ele conseguiu ainda viver por 6 meses. E no momento em que ele estava na sua partida no hospital, a mãe se despedindo dele, em que os médicos disseram: olha, infelizmente talvez ele não passe dessa noite. E a mãe se lembra novamente e liga para o corpo de bombeiros: quem sabe eles não podem vir aqui novamente, mandar algum representante, pelo menos para se despedir do John. E aí ela liga para o corpo de bombeiro, reencontra o comandante Bob e novamente pergunta: comandante, será que o senhor poderia mandar alguém aqui para se despedir dele? Aí o comandante fala: não, nós podemos fazer mais. Por favor, a senhora avise o hospital que não entre em pânico, porque nós vamos chegar aí com toda a nossa corporação, com a sirene ligada. Peça que, por favor, abram as janelas do quarto, que a nossa corporação entrará pela janela. E assim foi feito. 2 horas depois, lá estava a corporação chegando, a escada Magiros se erguendo, cada um dos bombeiros passando à frente do John, e cada um falando uma palavra. Ah, John, você foi maravilhoso. Como foi bom trabalhar com você. Aquele corpo que mal tinha forças, né, abriu aqueles olhos de alegria em ver todos aqueles homens. Mas ao final, quando chega o comandante Bob, na hora de ele abraçá-lo, o menino puxa-o até ele, e aí pergunta para o comandante: comandante, eu fui um bom bombeiro? Aí o comandante: ah, John, você foi um dos melhores bombeiros que já passou aqui.
E aí eles se despedem, e algumas horas depois, aquele pequeno corpo entrega seu espírito ao alto e se despede. Todos emocionados por aquela situação, mas aquela mãe, com toda aquela dor, ainda sentia no seu coração que ela fez aquilo que era possível ser feito. O seu filho partiu feliz. E nós, quando podemos pensar sobre um ato desse, não apenas pela bondade que aquele comandante fez, nós nos perguntamos: será que quando o nosso filho nos pede algo, quando alguém que trabalhamos nos pede algo, será que nós respondemos: não, eu não posso fazer apenas isso, eu posso fazer mais? Essa é a grande pergunta para todos nós. Quando passamos por uma dificuldade e recorremos à nossa religião, recorremos a Deus, será que quando Ele fala: calma, filho, né? Espera, porque se Deus é essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, Ele sempre vai nos dizer: calma, que eu posso fazer mais. Mas não adianta apenas Deus fazer mais se nós, ao longo da nossa vida, em todos os dias dela, não nos comprometemos com o nosso próximo em fazer mais. Quando a doutrina nos requer tanto trabalho, quando nós temos que chegar para o nosso companheiro, para o nosso aluno, para o nosso frequentador e convidamos eles para participar dessa obra, será que nós respondemos: não, eu não posso fazer apenas isso, eu posso fazer mais? Será que quando estamos diante de tantas injustiças sociais, de tantas desgraças, de uma educação falha, e aí quando somos convidados a pensar: será que estamos falando para nós mesmos e para a sociedade em que vivemos, eu posso fazer mais? Quando eu vejo alguém jogando um papel na rua, eu fico extremamente chateado. Porque me parecem que as pessoas não estão dispostas a fazer mais, não é por ela apenas, é pelo mundo que nós vivemos. E a nossa doutrina é uma doutrina difícil, porque eu digo para as pessoas: ser espírita não é fácil. Espírita não é para quem quer, não, é para quem pode. Porque quando nós assumimos essa doutrina, nós nos comprometemos em ser melhores, mesmo com todas as dificuldades que nós temos. Ou vocês acham que quando a gente chega aqui no Caminho da Luz, a gente está bem bonitinho? Cada um de vocês tem uma dor, cada um de vocês tem uma diferença, tem alguém para perdoar, tem alguém para melhorar. E eu vos pergunto: será que nós estamos respondendo: eu posso fazer mais? Mesmo nas simples coisas, né? Se um filho chega para nós: pai, vamos jogar bola, mas a gente não tem tempo, nós não podemos fazer mais. Porque a sociedade nos cobra tantas coisas que sejamos corretos perante a sociedade, mas não somos corretos com a nossa ligação a Deus e nem com aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Sempre dizemos para aqueles que nos amam: ah, hoje não dá, vamos marcar para outro dia, né? Quando a gente marca um tratamento: ah, mas será que não dá para empurrar? A gente está lá com a nossa festa junina e a gente é um desdobramento, porque as pessoas não estão ali, muitas delas às vezes parece que não estão ali para ajudar, não compreendem o processo, que cada um de nós estamos ali para tentar fazer a nossa parte, para dizer: eu posso fazer mais,
Eu não posso apenas tirar o dinheiro do meu bolso, porque quando a gente tem dinheiro é fácil. Você dá porque você tem. E o que a gente tem, agora, o nosso tempo ninguém pode pagar. O seu tempo eu não posso pagar. O que você tem de mais precioso é o teu tempo, que é o agora. E as nossas opções é que nos constroem e que nos fazem entender que a nossa participação é de estarmos numa sociedade em ação. E é interessante, quando eu estava aqui ouvindo, né, a prece de São Francisco, ele sempre se coloca na posição de fazer, né? Que eu ame, que eu perdoe, que eu não seja perdoado. Então a gente vê a característica justa de São Francisco, que foi aquele homem que sempre se colocou em atividade, em resolver. Lógico que cada um de nós, há momentos que nós precisamos de ajuda, precisamos de apoio. Mas mesmo em compreendendo isso, temos que entender que apenas a partir de nós, quando eu digo para mim mesmo, eu posso fazer mais, não pelo outro, primeiro por mim. Se eu preciso me melhorar agora, diga a você mesmo, eu posso fazer mais. O comandante Bob não perdeu essa oportunidade de responder àquela mãe aflita, que não. Ele não se colocava apenas à disposição de dar uma volta no quarteirão. Ele podia fazer mais. E ele fez mais. Será que nós nos colocamos à disposição dessa doutrina que nos pede todo dia estudo? Estudo. Reforma íntima, análise das nossas possibilidades morais e espirituais. Às vezes a gente vê, né, algumas pessoas que eu sempre digo, se fosse possível a pessoa entrar aqui, entrar por aquela porta, passar pela porta de passe e sair curada, ela nunca mais vai voltar aqui. Carlinhos, mas por que dá tanto trabalho? Por que demora tanto o tratamento? Gente, o tratamento é do Espírito. A doutrina espírita está aqui para a educação do Espírito. E nós temos que nos preparar para receber a cura. Nós temos que nos preparar para receber mesmo as questões sociais melhores. Porque se você tiver dinheiro e não souber o que fazer com ele, você só vai gerar desgraça. Nós temos que nos preparar para receber. E a doutrina espírita é difícil por causa disso. Ela não mente para nós, ela é realista. Meu irmão, não é que nós pedimos calma, paciência para você, apenas por palavras, porque a gente sabe que o processo é lento. Ninguém é santificado da noite para o dia. Ninguém é curado da noite para o dia. Na nossa vida tudo é um processo natural. Você nasce, né? Vai para a infância, vai para a adolescência, vai para a maturidade. Primeiro você tem filho para depois você ser avô. Não tem como ser avô antes de ser pai. Nós temos que acompanhar. Agora, o acompanhar não é fácil. Exige de nós um empenho tremendo. Por isso que eu digo, doutrina espírita é para quem pode, não é para quem quer. Quando a pessoa fala, eu fui lá para a doutrina espírita porque eu quis. Não. Você veio porque você pode. Porque você pode fazer mais. E é isso que nós exigimos de cada trabalhador que está aqui. De cada frequentador que está aqui. Porque nós acreditamos que nós podemos construir algo diferente. E somos diferentes sim. Porque nós podemos fazer mais.
A nossa doutrina pode fazer mais. E é isso que ela nos cobra todos os dias. Para que nós encerremos em nós um vínculo de um passado de um homem velho. De um homem que compreende que não dá para entender que tudo venha de presente. Que aconteça de uma hora para outra. E quando a gente compreende que não acontece de uma hora para outra e que somos imperfeitos, não podemos exigir do outro a perfeição, e já que não exigimos dele a perfeição e nem de nós mesmos, temos que nos dispor a trabalhar juntos. Esse é o caminho da luz. Trabalhar juntos. Não é uma só pessoa, não há um só nome. Cada um que está aqui sentado ou que está aí, todos nós, neste mundo de prova e expiação, ainda somos muito pequenos. Mas precisamos nos ajudar. Precisamos dizer a nós mesmos: eu posso fazer mais. Eu posso me comprometer com o meu trabalho. Eu posso me comprometer com o meu ambiente de trabalho profissional. Eu posso me comprometer com a minha sociedade, escolhendo o melhor político que eu acho, me colocando à disposição, na medida do possível, a tomar as melhores decisões. Mas para tomar melhores decisões, nós precisamos estar bem acompanhados. Acompanhados em pensamento. Acompanhados em amigos espirituais, que quando cairmos, eles estão sempre lá à disposição para nos levantar, para nos dar um toque. Porque não é fácil. A vida aí fora nos pede outros valores. Eles nos distanciam da ética real. Do sentir Deus. Nós não queremos que vocês apenas acreditem em Deus, mas que vocês compreendam que vocês são parte dele. Quando nós compreendemos que somos parte pequeníssima dele, nós podemos realizar muito. Nós podemos ser melhores. E esse eu posso fazer mais é um convite para a nossa vida. É lembrarmos dessa mãe sofredora que teria que se despedir do seu filho, mas compreender. Ela não compreendia que talvez a vida continuasse, mas nós temos certeza disso. Nós temos a convicção disso. Então tudo é uma questão de tempo. Mas não existe o futuro. O tempo é apenas a consequência dos nossos atos. Construímos o tempo pelas nossas ações. E ações não estão nem no passado e não estão nem no futuro. A ação está agora. Quando nós nos determinamos a sair da zona de conforto, a enfrentarmos uma realidade que é muito dura hoje. O desenvolvimento tecnológico está aí. Já já as nossas profissões não vão existir mais. E nós vamos ter que mudar. Então nós temos que ser melhores para suportar todas as dificuldades que nós vamos ter no futuro. Gente, os nossos negócios podem se acabar em 2, 3 anos. Né? Eu fui o ano passado para uma feira de negócios da minha área e só não saí de lá desesperado porque vamos entregar na mão de Deus. Porque eu falei, meu negócio daqui a 5 anos não existe mais. Ou eu mudo de negócio. Mesmo para ver o futuro, eu tenho que estar equilibrado. Eu tenho que estar interagindo com a espiritualidade para me dar calma e paciência, para me desenvolver outra coisa, ou compreender
que os dias de ouro estão no fim. E nem por isso você vai morrer ou você vai ser infeliz por causa disso. E se nós estivermos vivendo numa sociedade justa, num grupo justo, nós vamos dar um jeito de nos auxiliar. E às vezes eu fico pensando que Jesus ele tinha uma visão tal que nós não conseguimos ainda alcançar. Quando ele falava do dízimo, que hoje é utilizado de uma forma, vamos falar real, espúria, ele falava de um dízimo em que 10% de tudo aquilo que nós ganhamos, nós deveríamos poupar. Por quê? Porque em qualquer momento da nossa vida, 1 em 10 vai ficar desempregado. 1 em 10 vai ficar doente. 1 em 10 vai passar dificuldade. E se esses 9 economizam 1, esse 1 não vai sofrer tanto assim. Ou seja, o que Jesus queria trazer para nós é justiça. Você pode ganhar quanto você quiser, mas que você compreenda que 10% tem que ser guardado ou para os seus dias difíceis, ou para socorrer outros que lamentavelmente não conseguiram fazer a mesma reserva. Jesus nos dá a própria lição de como mantermos a nossa vida, mas nós nos entregamos a esse mundo das sensações, desse mundo onde o que nos comanda ainda é a aparência, é os fenômenos, mas não o que nos conduz de verdade, que é o nosso espírito. Quando nós tivermos essa paz de espírito, justamente porque estaremos desapegados, veja bem, desapegar não significa abandono, não significa desrespeito com a materialidade, porque dinheiro, né, não aceita desaforo. E aí nós entramos em parafuso, porque saímos, né, justamente do foco que é a nossa relação com a espiritualidade. Nós precisamos compreender que a doutrina espírita é uma doutrina de educação do espírito e que leva tempo, leva sofrimento, leva trabalho, leva se colocar à disposição de nos melhorarmos. E quando formos chamados a contribuir em qualquer área que seja, para o bem do nosso próximo, estaremos falando em Jesus. Estaremos falando em nome dele. Não importa se levamos o nome de doutrina dos espíritos, ou católica, ou evangélica. O que Jesus quer de nós é a essência. E não adianta conhecermos de todo a doutrina espírita se não colocamos ela em ação. Se não fazemos dela instrumento do nosso corpo, instrumento do nosso pensamento. Estamos com um desafio muito grande. Está aí a Rio 20. Né? Estamos com um desafio grande. Está aí um monte de corrupção que a gente vê acontecer. E que a gente tem que bater palma para quem tenta lutar contra isso. A nossa religião dos espíritos nos coloca numa posição de confronto, de pensar, é isso que Kardec nos coloca. Trazemos a doutrina no coração, mas temos que passá-la para as nossas mãos, para as nossas atitudes. E aí quando nós dizemos para a nossa sociedade, para os nossos filhos, para a nossa comunidade espiritual, eu posso fazer mais, a gente já está melhorando. E não importa se ainda você não consegue fazer bem. O bem,
a gente aprende aos poucos. Então que nós possamos, né, levar para o nosso dia a dia esse exemplo desse comandante, que mais do que compreender o desespero de uma mãe, a dor insuportável e inigualável de ter que se despedir de um filho, compreender que ele poderia fazer mais. Quantas vezes nós estamos no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na nossa comunidade, e não ouvimos a dor do outro. Não nos colocamos à disposição de ajudar o outro. A comunidade A Caminho da Luz só chegou a esse tamanho e essa grandiosidade porque é cobrado de nós ouvir o outro, convidar o outro para o trabalho, convidar para pensar, encher a paciência do outro de peditório. Que algumas pessoas que falam, nunca vi, eu entro naquele centro, só pedem. Graças a Deus que nós pedimos. Porque nós pedimos para todas aquelas crianças que nós vamos passar de criticar, de não se colocar na realidade deles, para tentar mudar essa realidade. E essa nossa parte nós estamos tentando fazer. Não importa. Alguns podem dizer que não é o suficiente. Na realidade, para esse planeta de prova e expiação, nada será suficiente. Mas com a nossa atitude, em transformarmos a nós mesmos, em transformarmos o outro e transformarmos a nossa sociedade, sem dúvida nenhuma, o planeta de regeneração estará lá nos encontrando. E para que pensar, né, que é fins dos tempos? 2012 está aí, dezembro de 2012, né, como se por tudo, porque para alguns é até alívio. Já que eu não posso resolver, é bom que tudo acabe. Sinto muito dizer para vocês, nada vai acabar. Continuaremos trabalhando. Continuaremos perseverando no caminho que Jesus tentou criar para nós. Continuaremos atendendo vocês quantas vezes forem para fortificar o seu ânimo e o seu pensamento. Continuaremos buscando com os espíritos o compartilhar verdadeiro da nossa essência, porque é assim que eles nos ajudam. É assim que eles participam em nós quando estamos caídos. A doutrina espírita nos dá essa certeza de que essa questão de lado é só uma questão de tempo. Porque afinal, somos um espírito numa experiência física. Então, gente, que para todos nós, nos momentos mesmo de maior dificuldade, a gente possa olhar no olho do outro que vem em busca de nós e nós possamos dizer, eu posso fazer mais. Quando a sua comunidade te pedir que participe de alguma forma, você responde, eu posso fazer mais. Quando Jesus te convidar para o caminho que Ele quer que você siga, você diga a Ele, Jesus, eu posso fazer mais. Quando a Caminho da Luz te chamar para o trabalho, você também possa dizer, eu posso fazer mais. E quando vocês nos chamarem, quando vocês nos solicitarem, nós também, de coração, poderemos dizer a vocês, eu posso fazer mais. Quando todos nós acreditarmos que podemos fazer mais, o nosso mundo já será diferente. Será um mundo bem melhor. Uma boa noite a todos.